Boa noite. Boa tarde. Boa noite. E aí, Marcelo? E Tudo aí, bom? Chicão? Tudo bem? Tá estudando demais, hein, meu? Vamos ver os frutos que nós vamos colher, né? Ah, serão ótimos frutos. Se Deus quiser. Marli, tudo bem? Olá, Tio Oi, Carlos. Carlos, Conceição, Boa noite. boa noite, tudo bem? Bem, então, Dona Tudo bem? Clara, tudo bem? tudo boa noite. bem. Boa Acho que a noite. Marli tá sem som ainda. Marli tá sem som ainda. Esperar um minutinho. E aí, Boa noite. pessoal, como é que foi a semana? Agora tá aí. E aí, Marli, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carlos. Boa noite, Chico. Boa noite. Ok. Bom, Eliane mostrou as fotos, né? Fotos lindas lá da Olá. quarta-feira, eu que vou estar lá, no feriado. Você vai lá quarta-feira? Quarta-feira no feriado. Muito bem. Não sei se eu vou andar lá, né? Mas enfim. Bom, pessoal, então vamos lá. Começar mais uma reunião. O Carlos é que vai fazer a abertura, né, Carlos? Isso, sou eu quem Depois a faço. Marli. Conceição já chegou? Oi? Conceição já chegou? Tá aqui? Tá? Oi, Tá do seu Conceição. lado. Para mim, Fala ela oi está do para seu Marli, lado. Conceição. Boa noite. Boa noite. Ô, Marli, se você arrastar o dedo para a direita, pegar na tela, né, para a esquerda, desculpa, você vai ver todos os membros da sala presentes. Eu não sabia, descobri isso semana passada. Como Ó, que é o parabéns. negócio, Chico? Como que é? Segura a tela e arrasta para a esquerda. A tela À do... esquerda? Isso. Vê se deu. Opa, deu! Aí, ó. Ah, Viu? tá vendo? Mesmo Uma quando salva. estamos nos 5, Sim. Mesmo quando estamos nos 5. Abrem 5 telas, né? 5 quadradinhos. olha, bom. Uma salva de palmas pro Chico. Ê! Pô, não sabia, juro para vocês. Ok, pessoal. Então, como eu dizia, a Marli vai fazer o Evangelho, né? Aí eu vou fazer o Livro dos Espíritos. A Conceição faz as vibrações, é isso? É, né? E o Chico faz a peça final. É isso mesmo? É isso, né? Exato. Ok, muito bem. Bom, então, Carlos, fica à vontade, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos acalmando os nossos corações, silenciando e serenando as nossas mentes, buscando trazer o nosso pensamento para este momento de vibrações, de oração, a fim de que nós possamos, junto com a equipe espiritual, esses irmãos que nos acompanham todos os domingos nos nossos estudos, fazer um estudo de carinho, de amor. Aqueles irmãos que vieram aqui trazidos para estudar conosco, que possam sair, igualmente nós, mais esclarecidos do que quando chegamos. Que nosso estudo seja harmonioso, de muito boa vontade e disposição nossa, concentração, para que esse aprendizado possa, para que esse conhecimento possa se tornar aprendizado com a nossa prática em nosso dia a dia. E que juntos, nós, encarnados, mais a equipe de desencarnados presentes, nosso guia, nosso anjo de guarda, nosso mentor, enfim, o nome que a gente der, que possamos fazer um trabalho de muito amor. Que assim seja. Vontade, Marli. Tá. Hoje a gente vai falar os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela inicidade da existência. 18. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou família unidos
pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinação. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade se reencontram como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre o que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo para o caminho da perfeição, cada vez menos ligado à matéria. Sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada, mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número limitado de existências corporais, sem nenhum prejuízo afete a sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma à alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe, mas no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre, quanto as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e o céu. A união e afeição que existe entre os parentes são indício de simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter, gosto, inclinações não tem nenhuma semelhança com os seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia a maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contrário dos bons. Não, ao contato com os bons e pelos cuidados daqueles deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre raças e os povos. Eu parei por aqui, tá? Tudo bem. Então, vamos lá. Do que eu pude entender, né? Eu acho que a reencarnação, ela nos dá muita oportunidade de vir aqui na Terra e fortalecer laços da nossa família, com famílias, né? E a doutrina nos explica isso, que a gente se reúne com grupos, com pessoas afins, que a gente tem afinidade, que a gente... E quando a gente desencarna, essa afetividade não acaba. Muito pelo contrário, né? A gente vai se reunir com muito mais pessoas, né? Com muito mais parentes que a gente tem, famílias, né?
outras famílias que nós tivemos contato, e lá no plano espiritual a gente acaba por fazer aquele grupo, né? Ou conhecer mais pessoas, não sei. E aí, quando a gente projeta uma nova existência, né, que a gente fala, não, é hora de reencarnar, é hora de fazer... ter nova existência, né? O que acontece? Alguns podem até reencarnar com a gente, né? Para fazer uns acertos. Mas outros não, vão ficar ligados a gente, mesmo que em pensamentos, e torcer pela gente, para que a gente consiga os objetivos que a gente veio aqui na Terra cumprir, né? Então, a gente não se separa, embora ele esteja num plano espiritual, a gente esteja aqui, mas eles estão sempre orando pela gente, pedindo pela gente, intercedendo pela gente, né? A gente vai continuar sempre ligado em pensamentos, né? E deixa eu ver o que mais que eu pensei. Sobre a colocação, né, de egoísmo, de material, né? Eu acredito, não sei, que muitas vezes a gente vai melhorando, vai evoluindo, e cada melhora que a gente vai tendo, cada reencarnação que a gente vai tendo, cada vez que nós vamos nos desenvolvendo, a gente vai ficando livre dessas paixões, né, desses sentimentos. Quando eu falo paixões, eu falo assim, essas paixões homem, mulher, né, assim, porque aquele amor mesmo que Deus dá, esse é infinito, e o espírito cada vez se amam mais, se gostam mais, né? Mas os nossos sentimentos vai se depurando, a gente vai tendo assim um amor vivo, puro, as relações da gente vai ficando de espírito para espírito, né? Deixa eu ver o que mais que eu pensei. E quando, assim, alguém fala assim, eu não nasci nessa família, eu não faço parte dessa família, somos estranhos, somos esquisitos. Eu mesmo tenho essa experiência de nascer numa família cujo eu não me adaptei, né? E depois de tantos anos, eu acabo descobrindo que eu venho nessa família com dois objetivos, um pela prova, outro pelo aprendizado, né? E que Deus me deu essa oportunidade para mim me acertar, né, aqui na Terra com eles, e espero ter feito a minha parte. É difícil. Então, assim, Deus é misericordioso, bom, né? E a reencarnação, ela é uma das maiores oportunidades que nós, seres humanos, podemos receber, né? E quando, assim, a gente desencarna, não quer dizer que a gente vai encontrar nossos entes queridos lá em cima, eu acho, porque a gente não sabe, né? Vai depender da escolha de cada um. Então, por exemplo, eu, de repente, já me acho boazinha, né? E eu chego lá, não consigo ver minha mãe, porque eu não consegui, aqui na Terra, fazer boas escolhas. E da mesma forma que pode acontecer vice-versa, né? Isso não quer dizer que a gente vai, mas Deus, na sua misericórdia, vai acabar dando oportunidades para a gente acabar, uma hora ou outra, se deparando e se tornar uma grande família, como somos no plano espiritual. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Ô, Marli, eu queria falar para você o seguinte: você assistiu o livro. Olha só o que eu falei, assistiu o livro. Você assistiu o filme Nosso Lar, né? Assistir. Você viu que o André Luiz, quando ele desencarna,
ele vai para o umbral, né? Ele é considerado suicida, né? Porque ele não cuidou do corpo, né? Ele achava que não, mas ele foi. E demorou para ele encontrar a mãe dele, né? Sim, Por quê? Por quê? cobra Porque as não. escolhas dele. Sim, exatamente. Só para ilustrar o exemplo, o que você falou. Mas depois de um tempo, quando ele já se libertou de todo aquele preconceito, aquele orgulho, Aquelas aquele egoísmo, paixões, né? as paixões que você Egoístas. falou, exatamente. Aí ele pôde ver a mãe dele, né? Uhum. E é o mesmo para todos nós, né? Eu tenho uma coisa sobre as famílias, eu tenho duas coisas para falar. A primeira coisa é o seguinte: a, a, algumas pessoas, né, que não são espíritas, elas falam assim: ah, mas como assim? Eu vou reencarnar junto com pessoas que eu não conheço? Isso destrói a família. Não, é o contrário, né? A reencarnação, quando nós nascemos em outras famílias, em outros ambientes, nós aumentamos a nossa família, né? Mesmo porque como espírito não existe mãe, pai, irmão, irmã. Somos todos espíritos, somos todos irmãos, na verdade, né? Então isso é uma besteira. A reencarnação ela aumenta os laços, ela não diminui. Eu conheço um caso de uma moça que uma vez falando sobre isso, sobre esse assunto especificamente, ela falou: ah, eu amo minha família, a gente não se vê separados, não sei o quê. Então, ela não aceita a reencarnação porque ela não quer nascer junto com outras palavras, pessoas. Infelizmente, ela não sabe que a reencarnação é uma força da natureza. Ela queira ou não queira, ela vai reencarnar, né? Bom, O que eu, só para completar, para deixar você completar, que eu acho que vai ser interessante, isso aí a psiquiatria chama de sensação de irrealidade. O que você acaba de falar. uhum, sim. E uma coisa, meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Então, praticamente, eu tenho muito poucas lembranças dele. Mas, com certeza, nós somos espíritos afins. Porque eu tenho os mesmos gostos, minha mãe contou, né? Contava depois, eu não lembro. Eu tenho os mesmos gostos, as mesmas aptidões que ele. Então, com certeza, somos espíritos do mesmo grupo, né? Somos espíritos afins. Não sei se ele já reencarnou, mas isso realmente não é importante. Bom, é isso aí. Desligando a vitrola. Bom, Eu também aprendi, Marcelo, até por experiência, foi muito bom, sabe? Que muitas vezes a gente vê em famílias que não são afins, né? Como foi o meu caso. Eu uhum, nunca me senti parte da minha família, né? Então, isso é porque eu estou muito ligada ao passado, a vidas isso. passadas. Então, eu tenho que depurar o meu espírito e entender que a gente não é irmão de sangue, mas a gente é irmão espiritual. Exatamente. Então, talvez eu tenha vindo, a gente só vem numa família cuja a gente tem essa sensação, que eu tive até ontem, depois de ter tentado entender bem a situação, para duas coisas. Prova, ou é uma prova, ou é um aprendizado. É isso. O Chico, você quer falar alguma coisa, filho? Não, o Carlos quer falar primeiro, Carlos? Não, não, tranquilo. Quer falar alguma coisa, Margarida? Não, não. Não, é só um adendo que há muito tempo atrás, eu não lembro aonde exatamente, se era em Jabuticabal ou outro episódio da minha breve vida, que o pessoal do centro comentou que nós, em vidas passadas, nós como um todo, né, a gente sempre, principalmente as pessoas que a gente se relaciona, né, ou já se relacionou, a gente já se encontrou em outras vidas, a gente já teve um contato pessoal em outras vidas, entendeu? Em outros, sei lá, séculos. Então, às vezes a gente estava no mesmo meio, a gente se conhecia. Tudo bem que é o que fala mais ou menos
aqui no livro, né? Mas que isso realmente existe na nossa doutrina, né? A gente sempre se comunicou durante as gerações aí, vamos falar. Isso aí. Ô, Chico, eu já fui seu pai, você sabe, né? Eu imagino, eu não duvido. Não duvido. Gente, Mas só mesmo um comentário que surgiu na minha cabeça aqui, que é importante. A gente vem conversando a respeito do pensamento da nova Terra, né? Quando a Terra começar a colocar o pé, quando o planeta colocar o pezinho como planeta de regeneração. E a gente falou que um dos pontos principais é que nós tenhamos o pensamento de comunidade, de grupo, né? Não, a gente não pensar no eu, pensar no nós, né? Isso está relacionado à família, porque a nossa família não é a nossa família física só. Vão ser todos, vocês, meu vizinho, os meus colegas de trabalho, é o sentimento de grupo, de comunidade que a gente tem que, né? Então, quando a gente perceber isso, né, que nós somos uma família, nós todos somos uma família. Aí sim, isso é um pensamento de terra, nova terra, né? De planeta de regeneração. Então a gente não deve se apegar, sim, amar a nossa família, com certeza, porque foram eles que permitiram que nós viéssemos para cá. Mas todos nós somos irmãos, né? A Conceição em Portugal, né? Tá tão distante de nós, né? Mas perto do coração, né, Conceição? Sim. E Né? Isso é faço isso que questão de importa. tentar não faltar. Então é isso que eu queria falar. Carlos. Carlos, Não, foi tudo bem, bem falado. Eu acho que uma grande dificuldade, mesmo a gente estudando a doutrina que a gente acaba tendo, é que a gente fala muito de família pensando na família material. É, Então, quando a gente fala de família, a gente pensa no bisavô, no avô, naquela família que está. Mas quando Jesus perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nessa frase dele, a gente já começa a pensar: todos somos irmãos. Eu me melhorando individualmente, vai acontecer o que o Marcelo falou. Quando eu começo a me mudar, a ver que eu preciso ser diferente, eu vou pensando no meu irmão e vou fazendo alguma coisa em prol da comunidade. E nisso, quando eu estou fazendo para todos os irmãos. Quando fala de irmão, a gente pensa naquele consanguíneo, mas não é só o consanguíneo. não. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião que a gente faz todo domingo e nós temos aqui 5, 6, 7 irmãos. Sim. Encarnados. E os desencarnados que nos acompanham todos os domingos. Uma bênção. Foi citado a questão da mãe do André Luiz. Quantos entes queridos nossos podem estar participando conosco? Porque também precisa ouvir o que nós estamos falando. Porque a questão família, ela é uma questão muito difícil, não é simples. sim. Então, a reencarnação, ela é para nossa evolução, não é isso? Se ela é para nossa evolução, todo mundo que está ao meu redor faz com que eu evolua. O que precisa acontecer é o seguinte: às vezes eu não aceito a pessoa do jeito que ela é, eu discuto, eu brigo, eu xingo, e aí eu vou ficando estagnado. Mas sempre pensando que a família não é apenas uma questão material, ela é espiritual. Travou, Marli? Em 9 nós só temos 3 encarnados, né? Então eu tinha uma nítida sensação que eu não fazia parte daquele grupo, sabe? E que assim, não sei, mas eu procurava ajudá-los em tudo que eu podia, sem negar nada. Tudo que eles precisavam, eu tentava ajudar, mas não era muito pelo amor, não. Era porque eram meus irmãos, né? E acho que essa lição veio me fazer compreender o porquê eu nasci naquela família, né? Nesta família.
E, na verdade, eu falava de sangue e não é sangue. É amor universal, Sim. né? E que meus irmãos hoje, mesmo desencarnados, eles possam sentir que eu amei eles da forma que eu pude. É isso. Ok. Mais algum comentário? Conceição? Mais nada? Bom, se vocês me permitem, então, eu vou começar com o Livro dos Espíritos, né? Pergunta 37, né? Capítulo 3, Formação dos Mundos. Pergunta 37, correto? Isso. Ele começa dizendo assim: o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. Tudo bem. Primeira pergunta, 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade, como Deus? É fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Eu vou mostrar para vocês aquela foto que eu coloquei no grupo. Eu vou mostrar, eu vou explicar para vocês. Está relacionado à aula. A aula não, a reunião de hoje. Cerveja bem. O professor tem mania de falar em, né, aula. Olha só, a comparação, só para a gente ter uma ideia do universo. Então, esse pontinho minúsculo aqui é a Terra, e esse aqui é o nosso Sol, né? Aqui nessa outra comparação, nós temos o nosso Sol, que já é enorme, e temos o Stevenson 218, é o maior Sol até hoje conhecido, né? Grande, muito grande. Se colocado no lugar do nosso Sol, ele consumiria Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. O tamanho dele, né? E depois uma comparação dessa maior estrela com este buraco negro, que é o Tom 618. Ou seja, é uma coisa muito grande que a gente não consegue imaginar dentro da nossa cabeça. Então, eu quis mostrar essa figura como exemplo para a gente imaginar a grandeza de Deus, né? A gente não consegue enxergar. É muito maior do que tudo isso. Muito maior do que a gente possa imaginar. Tudo bem? Então, essa foi só uma comparação para que a gente pudesse entender a dimensão do universo. Bom, voltando para o livro. Opa, peraí, calma. Pronto. Ele pergunta assim. E tem uma outra observação, eu pesquisei. Eu comentei com vocês que havia uma teoria nova, né? Dizendo que, na verdade, o nosso universo foi criado, mas antes dele havia outro universo. Então, essa é uma teoria, eu pesquisei, né, eu procurei. Quem fez essa teoria foi um físico filósofo britânico que chama Roger Penrose. Segundo ele, isso chama cosmologia cíclica conformada, né? Ou seja, ele postula haver um tempo antes do Big Bang e que este nosso universo se formou sobre os escombros de outro universo anterior ao nosso. Então, essa é uma teoria novíssima, né, que surgiu. Bom, só para ilustrar aquilo que eu tinha falado, né? Aí a pergunta 32, ele fala assim: como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas palavras belas da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita.
Ah, a ciência hoje ela tem uma ideia muito vaga, né? De como vocês viram agora, né? Uma nova teoria que surge, que vem bem de acordo com o que os espíritos vinham dizendo, né? Que o universo foi criado, mas o que havia antes, então, né? Tudo se fecha. Mas a gente entender como essa criação foi feita, por enquanto, para nós é um segredo, né? Muito mais na época de Mistério. Allan Kardec. O mistério, sim, é um mistério. É muito mais na época de Kardec, né? Agora, o que mais me chama atenção, gente, eu já li isso aqui várias vezes, mas cada vez que a gente lê, a gente pega uma nuance diferente. Isso me chamou muita atenção dessa vez, né? E aí eu quis falar um pouco mais. Poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. É exatamente o que a ciência fala hoje, sem tirar nem pôr. Havia um conglomerado de matéria que começou a ter uma rotação. O equador dessa formou como se fosse uma lentilha, né? E do coequador, vamos dizer assim, da borda, foram se destacando, né? Conforme ela girava. E se foram se condensando em planetas, né? Então, é exatamente isso, sem tirar nem pôr, né? Pergunta 40. Serão os cometas, como agora se pensa, no começo da condensação da matéria, mundos em via de formação? Olha só a resposta dos espíritos, e depois eu vou ler o que se diz hoje a ciência. O que a ciência diz hoje. Isso está certo. Absurdo, porém, acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porquanto todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Eu explico. Naquela época de Kardec, as pessoas achavam que os cometas aparecendo era uma forma de mau agouro, de azar, né? Então, é isso que ele está falando sobre esse tipo de influência. Mas, na verdade, todos os astros, eles se interferem, né? Inclusive, provavelmente, muito do que a gente tem de vida na Terra foi semeado pelos cometas, né? Agora, olha só o que a gente tem como definição hoje de cometa. Sabemos, também de fonte segura. Sabemos hoje que os cometas do nosso sistema solar se originaram na formação dos planetas. São formados de pó, gases e gelo. Ou seja, exatamente o que há mais de 150 anos o espírita falou, os espíritos nos disseram, tá? Ou seja, eles estão sim relacionados à formação do sistema solar, né? Aliás, hoje a gente sabe que os cometas eles têm uma região ao redor do Sol que chama cinturão de Kuiper, que fica depois da órbita de Netuno, né? Então lá, normalmente eles ficam lá, né? Só que como eles têm uma órbita muito elíptica, né? Eles ficam lá longe, se aproximam do Sol, depois se distanciam novamente, né? Mas a origem é mais ou menos nesse cinturão de Kuiper entre Netuno e Plutão, um pouquinho depois de Netuno, tá? Bom, outra coisa, pergunta 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. A gente falou sobre isso algum tempo atrás. Todo o nosso sistema solar, quando ele estiver, vamos dizer assim, morto, né? Toda essa matéria ela vai ser reciclada e vai surgir um novo sistema, né? Ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Uma última pergunta. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo?
Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bom, nessa época de Kardec, né, se ele dissessem os espíritos que o planeta teria mais de 4 bilhões de anos, né, né, ia ser complicado. Mas hoje a gente sabe que nosso planeta, nosso sistema, né, ele tem 4 bilhões e meio, 5 bilhões de anos, mais ou menos, né? E a Terra, ela surgiu logo depois, né? Então, hoje nós somos capazes de saber, mas naquela época era meio complicado. Bom, eu acho que é isso. Da minha parte, é isso. Alguém? Eu teria uma pergunta. Opa! Em relação, não sei se é válido aqui, mas eu sempre tive essa curiosidade, tá? Eu gostaria de saber essa relação entre esse meteoro que atingiu a Terra, né, e dizimou os dinossauros, e a criação do homem, segundo o Espiritismo. Olha, eu não conheço nenhuma relação. Provavelmente deve ter uma relação, porque imagine só se esse meteoro não tivesse caído e aí a gente ainda tivesse dinossauros no surgimento do homem. Será que nós vingaríamos? Então, mas aí, Provavelmente. quando você falou assim que dizima, né, um certo mundo para criar outro, né? Eu estaria pensando nessa relação, entendeu? Por exemplo, talvez esse meteoro tenha vindo justamente para dizimar os dinossauros para que pudesse dar-nos a vida aqui na Com Terra. certeza, está relacionado. Entendeu? É o que eu falei Ao para que você você. acabou de ler, sabe? Sim, é o que eu falei para você. Quando começou a surgir os primeiros hominídeos, né, o Homo erectus, por exemplo, se houvesse dinossauros, a gente não ia conseguir sobreviver, Não tinha concorda? vingado a humanidade. De jeito nenhum. Hoje quem ia dominar o planeta seriam os dinossauros ou os seus descendentes. Então, com certeza, isso tudo faz parte de uma programação. Ô, Marli, Exato. você sabia que essa é a quinta destruição antes dos dinossauros, houve 4 outras extinções em massa. Não sabia, Essa dos Marcelo. dinossauros foi a quinta. Nossa, a gente precisa falar sobre isso. Então, essa de 65 milhões de anos atrás foi a última. Mas espero que não haja outras, né? Preciso ler sobre, Pode ler. né? Mas Porque alguém? Oi. eu vi a sua explicação no livro, né? Que alguns mundos têm que ser mudados, né? Para que outras vidas possam habitar ali, né? Então, Uhum. aí eu lembrei dos dinossauros. Olha, eu não gosto de falar sobre isso, mas mesmo porque isso vai. Provavelmente nós que estamos aqui, nem mesmo o Chico, nós não vamos ver isso, provavelmente. Mas o planeta, ele está em mudança. E para um futuro mais distante, os continentes vão mudar, né? Várias regiões vão sumir, outras vão aparecer. Então, ainda vai haver mudanças no planeta, porque o nosso planeta ainda está em mudança, né? Isso é uma coisa Constantemente. natural, é uma coisa natural isso. Então isso vai mudar, né? Uhum. Isso está relacionado à nova Terra também, né? É evolução. É, E se nós estivermos encarnados novamente, a gente vai passar por isso. provavelmente. Provavelmente. Mais alguém com comentário, Tem alguma pergunta? Tranquilo. Só para complementar os seus levantamentos científicos linkados com a doutrina espírita. Para quem quiser se complementar mais, tem um documentário muito legal, que até tiraram na Netflix, e deve ter no YouTube, que é o Will Smith que apresenta. Ele fala sobre
o mundo, as transformações, uma visão um pouco diferente aí. Ele trata o planeta como um ser vivo, né? O planeta, A Gaia, todo o né? planeta e é muito Qual o legal. nome, Chico? Não lembro. Qual que é o nome, Marcelo? Gaia. Gaia. Pronto. Vale a É pena. Gaia com Will Smith. Isso, tem no YouTube. Acho que são 5 episódios, alguma coisa assim. Eu já tinha E ouvido falar, mas eu não assisti, não. eu assisti, mas faz um tempinho e eu vou assistir hoje com a patroa. Ok. Mais alguém? Conceição, Carlos? Tranquilo. Ok. De minha parte. Gente, esse é um assunto que eu amo, né? Eu amo. Adoro esse assunto. Enfim. Bom, Científico, Marcelo. Científico. eu... Um dia eu conto para vocês a minha infância esquisita que eu tive. Eu não jogava bola nem ia nadar, eu lia. Que legal. Bom, então agora a gente pode passar para as vibrações, Conceição? Sim. Sim? Aí depois o Sim. Chico faz a prece. Perdão. Vamos acalmar os nossos corações, agradecendo aos bons espíritos que estiveram aqui presentes nesta pequena reunião. Agradecemos também os ensinamentos que aqui foram dados. Pedimos proteção para cada um de nós, para nós, os nossos familiares e para a nossa lista, que vou citar os nomes. Alice Helena Pérez, Elvira Saran, Genésia Saran, Gabriela Morganti, Luís Gustavo Santos Silva, Lisiana Santos Silva, Jéssica Santos Silva, Sérgio Henrique Anechine, Maria Teresa de Carvalho, Júlia Adassa da Silva dos Santos, Guilherme Gabriel Romanel, Douglas Abinajan, Ana Regina Zucheto de Menezes, Manuela Gaeta Blasi, Jesualda Cândida de Lena, William Abidinjá, Maria Cândida Cruz, Maria Paula dos Santos e Silva, Leonardo Imafuco. Pedimos também aos bons espíritos que nos protejam durante a semana que se vai iniciar. Pedimos também ao Dr. Bezerra e à sua equipa que nos possa fluidificar a nossa água e que nela contenha o remédio necessário para a cura, para a nossa cura individual, do corpo e da alma. Também peço pelos hospitais, pela economia financeira de cada país, pelos doentes e por todas as pessoas que necessitam de uma ajuda espiritual, que os anjos e os santos consigam estar presentes e auxiliando cada um deles. Que nesta semana que se inicia, tenhamos a proteção divina e que sejamos consolados por Deus e por todos os anjos e que as nossas necessidades de todas as pessoas sejam suprimidas segundo a vontade de Deus. Segue o Chico, se faz favor. Chico. Mantendo a nossa concentração, vamos pensar em Jesus. Vamos iniciar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal.
Que assim seja. Meus amigos, eu queria fazer uma proposta para vocês. Vocês sabem que o nosso grupo é novinho, né? Começou em fevereiro desse ano. Em julho, aumentou com a Conceição, o Chico, depois a Eliane, a Dona Clara. Espero que o meu filho Felipe ele passe a participar em breve. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente é que tem uma fala que é o seguinte: fora da caridade não há salvação. E não é uma proposta, tá? Se vocês não aceitarem, não tem problema nenhum, mas eu gostaria muito que vocês pensassem em um trabalho em que nós pudéssemos ajudar a nossa comunidade. E eu acho que alimento, se nós não temos o alimento para o corpo, nós não conseguimos sustentar o espírito. Então, não para agora, eu estava pensando no Natal, que a gente começasse uma campanha para arrecadar alimentos, para que nós pudéssemos distribuir algumas cestas para algumas famílias que não tenham nada, né? Agora, a Conceição se pergunta, mas eu estou em Portugal. Mas aí, Conceição, se você achar interessante, você pode fazer a mesma coisa aí na sua comunidade, né? Sei lá, não sei, é uma ideia que surgiu não, é mentira. Ela vem crescendo na minha cabeça faz tempo já. O Chico também, na sua comunidade, não sei. Mas eu acho que a gente precisa começar a fazer algo comunitário, a trabalhar pela comunidade, porque essa é a nova Terra. Se a gente quiser que realmente o planeta passe para a regeneração, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu não sei Pensem nisso com calma. Diga, Marli, perdão. eu não sei se eu não sou muito chegada a falar nas coisas, sabe? Porque desde pequena minha mãe ensina, né? Que a direita faz, a esquerda tem que ver. Mas você sabe, né, Marcelo, que Sei, eu sei. os nossos trabalhos, a Eu sou gente. mais ou menos da opinião também da dona Marli. Eu prefiro contribuir e há formas de conseguir contribuir, né? É errôneo. Podemos criar uma conta, eu posso contribuir para estas cestas básicas, não é? O que importa é a gente fazer a nossa parte. Eu, na minha parte, prefiro fazer assim, faço uma contribuição, compro as coisas e se oferece. Porque aqui, né? Aqui, por exemplo, em Portugal, nos supermercados, às vezes a Segurança Social manda pessoas para recolherem alimentos para as instituições, para dar nas instituições. Aí pronto, aí vai de cada um dar. Agora, falar sobre isso, campanhas, não sei o quê, aí já as pessoas são muito fechadas. E aqui na zona que eu estou agora, que vim parar numa aldeia, quando eu morava em Lisboa era tranquilo, agora aqui nas aldeias as pessoas estão assim, agarradas e com a mente muito fechada. Se eu falasse isso em espiritismo, então, ia dar que Nossa. falar. Ia dar que falar. Mas Não, pronto, tranquilo. eu alinho em tudo que vocês decidirem, alinho em tudo, mas pronto, para fazer a campanha e essas coisas também estou um pouquinho aí, não sei se é isso, dona Marli, é mais ou menos isso, né? Pronto, também estou, mas estou aqui, ajudo no que eu puder ajudar, ajudo. Não, Vamos pensar, né? é que aqui, né, Marcela, você sabe, a gente já desenvolve um trabalho há muitos anos, né? O Marcelo sabe disso, né, Marcelo? Algumas vezes eu já Sei. fiz contribuição para você.
Então, eu faço as minhas coisas de jabuticaba, mas eu não fico com os lucros, entendeu? Os lucros são destinados. A parte minha de trabalho são destinados já. Então, a gente, Marcelo sabe, a gente faz o que pode, né, Marcelo? E eu Tô meio tô parado, assim, né? Mas, enfim, preciso mas retomar. Marcelo, bom, vamos jogar as claras. Eu acabei descobrindo que, apesar da gente estar fazendo aquele trabalho dos agasalhos de inverno, que você sabe, as instituições acabavam pedindo para outras pessoas e outras pessoas estavam ofertando. Então, aquilo que eles vinham para nós trazer, que era, né, que estava precisando, acabou virando uma outra coisa. Então, eu acho que a ideia do alimento hoje ela é a melhor opção, entendeu? A gente poderia escolher uma instituição séria como o Combate ao Câncer, que está sempre necessitando de leite. Leite para eles além do preço, tá absurdo para eles não estão conseguindo. Nós poderíamos fazer essa campanha do leite. O que vocês acham? É uma ideia, eu joguei a ideia. Pensem durante a semana, isso não precisa ser uma coisa. Já, vamos fazer assim. Não, não é isso. Vamos conversar, né? O que o Chico e o Carlos acham? Acho que vale a pena a gente pensar assim a respeito. É importante. O capítulo 15 do Evangelho fala que fora da caridade não há salvação. Alguma coisa nós precisamos fazer. E eu acho que não é só alimento também. Tudo bem que o alimento é importante, renda é importante, mas muita gente carece de atenção, né? Então, de repente, fazer os dois, né? Por exemplo, eu lá, não é Largo São Francisco aí, é ali perto da polícia, ali, na É saída o da cidade. Hospital São Francisco, né? É, o Hospital São Francisco. Uma vez, antes de ir embora para Bahia, eu juntei todos os meus brinquedos e roupas e levei para lá, entendeu? Fiquei um pouquinho lá, muito pouco, mas assim, lá pude perceber que falta atenção, falta alguém lá, né, conversar. Acabou lá, viu, Chico? Acabou? Acabou, a promotoria fechou, tá? Triste. Por irregularidade, foi fechada a instituição. Eles Hum, tentaram reabrir como dependência química, hum. mas não está rolando, não, porque havia muita irregularidade lá. Nossa, eu não Entendi. sabia disso. Não Então, sabia. o Ministério Nem eu. Público... É que eu sou assistente social, né? Então, tá bem. Então, o Ministério Público pediu prestação de conta, porque eram muitas doações, né? Muito marketing, porém, a instituição se negava a fazer a prestação de conta para a prefeitura, para qualquer pessoa. Então, hoje, quem toma conta daquelas pessoas que ficaram lá, que moravam lá, é a prefeitura. Então, o São Francisco tentou reabrir como dependente químicos, mas, por enquanto, não está rolando, não. Aquele A orfanato perto Já daquela. continua ainda no pé, então não acredito que eles consigam sair dessa situação, porque prestação de conta para o Ministério Público é muito grave, Chico. Sim, sim. Aquele orfanato perto daquela igreja, como é que chama? O pessoal que não pode doar sangue, o Testemunho de Jeová, ali embaixo, ali para Tambaqui, tem um orfanato ali, Isso, ó. é o combate ao câncer, Ali eu combate. associação. Tá bom. Em dezembro eu vou. Ali nós temos a presidente, que é a Josana, né? A Josana Monteiro, uma pessoa de uma índole que eu conheço há 20 anos, desde que eu cheguei aqui em Casa Branca, num trabalho árduo, é elas que eu fiz a proposta da questão do leite. Sem querer falar as coisas, vocês me perdoem, porque eu não gosto, o Marcelo me conhece, mas esse ano, apesar das dificuldades, ainda consegui para ela 96 litros
de leite no momento de dificuldade que eles estavam passando. E também para o São Vicente de Paulo. Mas eu consegui com a ajuda dos meus amigos da Praia Grande. Muito bem. Isso, todas essas são ONGs, é isso? Isso, e tem outra ONG também, o Chico, que é interessante saber, que é a de Jaú, né? Aquela que assiste ao Hospital Amaral Carvalho. Foi fundada pelo Padre Aloísio, foi um projeto do Padre Aloísio. Mas quando o Padre Aloísio saiu daqui, por questões políticas, o bispo afastou ele, a obra ficou na mão da Sheila, né? E hoje ela tenta tocar essa obra, uma obra que o ano passado o Marco César tentou fechar. Mas a Sheila, com a ajuda do prefeito de Mococa, conseguiu manter aberto essa casa de Jaú, que abriga os pacientes que fazem quimioterapia, pacientes familiares, né? A princípio era para ser só de Casa Branca, mas acabou abrigando São José do Rio Pardo, Mococa, Caconta, Piratiba, né? Ok. E é uma casa que vem trabalhando com uma grande seriedade também. Tá bom, vamos conversando. Vamos. Pensem, né, durante a semana, o que vocês... tem que ser um trabalho bem feito, né? Bem claro, né? Bem às claras, porque para jogar pedra é fácil, né? Transparência Então, é tudo. tem que ser muito transparente, muito... Eu iniciei esse trabalho, Marcelo, sabe, há 12 anos, sabe? E durante todos esses anos, né, Marcelo, eu apresento nota, tudo, não é? Sim. É uma coisa bem transparente, sem lesar ninguém. Sim. Bom, é isso, gente. Algum comentário? Podemos encerrar? Sim. Podemos encerrar. Então, depois a Marli, né? Porque a Marli é mais organizada do que a gente, né, Marli? Faz a lista de quem... da semana que vem. Ó, nossa senhora. A Marli vai ficar brava comigo, mas tudo bem. Não, eu gosto. Você sabe que Boa eu semana. gosto. Eu sei. Boa semana, gente. Boa semana. E até amanhã, Carlos. Até amanhã. Boa semana, gente. pessoal. Abraço a todos. Fala para a Eliane depois falar se gostou de Olambra. Vai deixar. Tá, um abraço, Tchau, gente. Chico. Tchau. Tchau, Abraço, Marlinha. Conceição. Marcelo, Abraço. Carlos. Tchau, um abraço, Abraço a beijo para todos. todo mundo.